Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falaremos um pouquinho aí sobre os impactos da testosterona baixa nas mulheres, principalmente naquelas que estão em idade fértil, ou seja, aquelas que ainda não entraram no climatério ou na menopausa. Preste bastante atenção, porque com certeza esse conteúdo vai agregar na sua vida ou na vida dos seus familiares ou na vida dos seus amigos, ok? Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Victor Dias, sou médico pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e Medicina Integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje eu divido a minha agenda de atendimentos na cidade de São Paulo e no interior do estado, na cidade de Campinas. Antes aí de nos aprofundarmos no nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, assim vocês serão os primeiros a receberem os nossos conteúdos aqui no YouTube, ok? A primeira coisa que eu queria deixar claro é que apesar da testosterona ser conhecida como um hormônio sexual masculino, ele é um hormônio produzido tanto pelo organismo masculino como também pelo feminino. Uma das principais diferenças é que nas mulheres, fisiologicamente, seus níveis são menores do que em nós homens. Falando aí um pouquinho sobre as principais funções no sexo feminino, esse hormônio possui um papel muito importante para uma boa qualidade de vida, como por exemplo, o desejo sexual, ou seja, libido, na construção de massa muscular esquelética e uma melhora na disposição física, auxiliando no emagrecimento, contribuindo para a densidade mineral óssea, tá certo? Por exemplo, muitos estudos têm demonstrado uma íntima relação entre a testosterona e a nossa saúde mental. Em primeiro lugar, o hormônio ajuda a melhorar o humor e a disposição. Além disso, também dá uma maior sensação de prazer. Em segundo lugar, ele também influencia na nossa capacidade cognitiva, ou seja, capacidade de concentração, aprendizado, memória, principalmente para as coisas mais recentes. Um estudo publicado na Harvard Women's Health Watch nos mostra que há uma grande chance da falta de memória em mulheres na menopausa e que essa falta de memória tem uma relação com uma queda do hormônio testosterona que acontece normalmente conforme o avançar da idade. Por outro lado, mulheres na meia-idade que possuem uma taxa mais elevada desse hormônio têm os tecidos cerebrais mais protegidos, por isso tendem a ter uma melhora da cognição. O equilíbrio adequado entre os estrogênios, conhecido como hormônios sexuais femininos, com a testosterona e outros andrógenos, é importante para que os ovários funcionem normalmente. Agora que vocês já sabem sobre algumas das funções do hormônio testosterona no sexo feminino, fica mais fácil aí entender, compreender que seus baixos níveis na mulher podem trazer várias disfunções que não são comuns, né? Tais como cansaço, diminuição da libido, diminuição da sensação de bem-estar, diminuição da massa muscular, facilidade para aumentar gordura corporal, diminuição da densidade mineral óssea, depressão e até mesmo desânimo. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que leva a mulheres jovens terem uma testosterona muito baixa, já que é uma idade em que elas deveriam estar com níveis hormonais mais elevados? Fatores como estresse, uso de contraceptivos a longo prazo, que são os anticoncepcionais, sedentarismo e a má alimentação são as principais causas da baixa testosterona em mulheres jovens que não estejam na menopausa. Olha só, eu não estou dizendo aqui que as mulheres na menopausa não são jovens, tá bom? Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de consultório é nunca chamar uma mulher de velha, seja qual for a idade. Por falar nisso, temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube falando sobre os efeitos negativos dos anticoncepcionais na diminuição da testosterona livre, principalmente aí nas mulheres em idade reprodutiva. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ter acesso, tá? Vou deixar aqui na descrição. E falando aí um pouco também sobre a menopausa, este é o nome dado à última menstruação.
que geralmente acontece lá entre os 45, 50, mais 50, 55 anos. Ele é marcado por um fim da fase reprodutiva na vida da mulher. Isso significa que ela esgotou o seu estoque de óvulos que foram liberados aí desde a puberdade mês a mês ao longo desses 30, 35 anos. O período ocorre entre a transição da vida fértil para a menopausa e após a própria menopausa. Esse período é chamado de climatério. No climatério, a produção de hormônios começa a diminuir drasticamente no corpo, tá? E surgem sintomas como fogachos, que é a onda de calor, oscilação do humor, além de uma série de flutuações no ciclo menstrual. A sensação de inchaço no corpo e nas mamas, as dores fortes de cabeça ou enxaqueca, as alterações do humor, nervosismo, irritação, tristeza profunda, podem manifestar-se ao longo de até 15 dias antes da menstruação. De uma vez por todas, climatério e menopausa não são sinônimos, ok? Eu vejo muitas pacientes com essas dúvidas no consultório e o que tem que deixar claro para vocês é que o climatério é a fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, que se estende até mesmo após alguns anos depois da última menstruação, que é, no caso, a menopausa, tá certo? Agora que você já sabe de tudo sobre testosterona na mulher e alguns dos principais sinais e sintomas da sua deficiência, fica fácil entender que muitas vezes o tratamento se dá por um conjunto de medidas que inclui a troca de métodos contraceptivos, que inclui modulação hormonal com uma testosterona bioidêntica, no caso da deficiência da testosterona, né? E, claro, como sempre, a mudança do estilo de vida. Por falar em hormônios bioidênticos, uma pergunta que recebo com frequência no consultório é sobre a diferença da testosterona bioidêntica com a testosterona sintética, né, que não seja bioidêntica. Diferentemente dos hormônios sintéticos, os hormônios bioidênticos eles possuem a mesma estrutura química e molecular encontrada nos hormônios produzidos do corpo humano. Assim, eles atuam de uma forma natural no organismo, o que aceita com mais facilidade, promovendo resultados mais assertivos, com menos efeitos colaterais. Como o funcionamento das células são controladas pelos nossos hormônios, é importante que os mesmos se liguem adequadamente aos seus respectivos receptores. Caso o hormônio ele tenha uma estrutura molecular um pouco diferente, ele não é capaz de exercer as suas funções adequadamente e muito provavelmente trará efeitos colaterais, que são os casos dos hormônios que não são os bioidênticos. Uma analogia fácil para entender entre a interação dos hormônios e os seus receptores seria compará-los com a chave que se encaixa melhor nas suas fechaduras, né? E com isso, na maioria das vezes em que ouvimos que a reposição hormonal traz algum problema para o paciente, provavelmente a questão foi na dosagem, né, que na grande maioria das vezes pode ser que seja suprafisiológica, e na qualidade do hormônio que está sendo ofertado. Uma outra pergunta que recebo muito é sobre a possibilidade do aumento natural da testosterona. Isso ocorre porque muitas pacientes ainda têm preconceito quando falamos em modulação hormonal, justamente por terem desconhecimento na área. É válido ressaltar que um tratamento hormonal ele depende aí de uma série de fatores, como por exemplo, exames laboratoriais, uma boa anamnese, histórico pessoal de doença, claro, o histórico familiar. Não é sair por aí tomando testosterona à torta direito. Agora, respondendo à pergunta, sim, é possível otimizar os nossos níveis de hormônios de forma natural, mas numa velocidade muito menor do que o tratamento com os hormônios bioidênticos. Sem contar que, de forma natural, esse processo ele é bem limitado e, às vezes, insuficiente para muitos casos. De qualquer forma, o aumento no consumo de alimentos ricos em zinco, vitamina A, vitamina D, como castanhas, sementes de girassol, ovos, sardinha, espinafre, óleo de peixe, bem como evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e soja, podem também ser eficientes para alguns casos. Ademais, é importante evitar, claro, o estresse e investir em momentos para que você possa relaxar e otimizar a prática dos exercícios físicos. O ideal é praticar algum exercício que você pelo menos goste, né? Por 4 vezes no mínimo na semana, por pelo menos 1 hora ou, se puder, diariamente. A atividade física pode aumentar os seus níveis de testosterona após o exercício. E mais importante,
ele beneficia a produção hormonal a longo do prazo, melhora a composição corporal de vocês, tá bom? Se você apresenta sinais e sintomas sugestivos da deficiência do hormônio, se você está na menopausa ou andropausa e está avaliando a possibilidade de fazer reposição hormonal para uma melhora da sua qualidade de vida, converse lá com o seu médico, que juntos vocês possam encontrar uma alternativa mais saudável. Se você tiver indicação, com certeza ele vai te indicar. E acredite, o tratamento, quando muito bem indicado, realmente transforma vidas. É isso aí. Vou ficando por aqui. Lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Ative aí seu sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e seus familiares e não se esqueça de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, mande por aqui também, que quando eu tiver um tempinho, prometo que respondo a todos. Beleza? Se quiser aprender um pouco mais, me sigam lá também no Facebook e no Instagram, porque vocês são sempre bem-vindos aqui no meu canal, ok? É isso aí. Tchau pra vocês e beijo do Doc.